Olá, queridos, a paz de Cristo a todos e a todas. Que Deus possa abençoar essa vida, casa. Essa fé. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre algo muito complicado, muito complexo, mas que tem pessoas que tornam a coisa bem simples. E eu sou contra essa simplicidade. Nós muitas vezes na igreja brasileira, na igreja americana, na igreja mundial, conseguimos muito facilmente, e esse é um ponto de crítica que eu tenho para fazer hoje. Mateus, chama mais pessoas para cá, por favor. Esse é um ponto de crítica que eu tenho para fazer hoje contra você. Tu tá me ouvindo, Mateus? Deve estar, né? O microfone tá ok aqui. Esse é um ponto de crítica que eu tenho para fazer hoje. E eu tenho que fazer você entender o que eu quero dizer para que você não me compreenda mal. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas dizem que é muito fácil você esse aqui é errado, aquele ali é certo, aquele ali tá longe de Deus, aquele ali tá perto de Deus. Ah não, esse aqui o homossexual vai ser repudiado ao inferno, o hétero não é, o hétero vai pro céu, o homossexual não vai, o adúltero vai pro inferno, o que é leal à esposa não vai. E basicamente, naquilo que é próprio da escritura, nós não podemos dizer outra coisa senão a escritura. Então, tudo isso que eu disse aqui é verdade. O hétero, se for pela sexualidade, o hétero vai ao céu, o homossexual não. Isso é verdade. Agora, isso se torna uma militância em cima da verdade. Porque Jesus, ele nunca disse que nós deveríamos militar em cima dos mandamentos. Jesus, ele nunca disse que nós deveríamos tratar o homossexual como um demônio, desculpa a palavra forte, e tratar alguém que é pelado em adultério como um caso extraconjugal. Ao contrário, Jesus equiparou o homossexualismo ao adultério.
Jesus comparou o caso da prostituta que ele perdoou em João 8 ao caso dos escribas e fariseus, pois quem estava ali perto detonando aquela mulher era escribas e fariseus. E ele disse, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Ou seja, Jesus equiparou o pecado daqueles homens ao pecado daquela mulher. Veja, Jesus não disse que ela fez certo. Jesus não vitimizou a mulher, porque o que ela fez de fato foi errado. Agora, Jesus a perdoou, porque Jesus viu nela o que os fariseus não tinham: fé. A uma prostituta, Jesus disse: das multidões de pecados estão perdoados, porque muito pecou, sim, é verdade, mas também muito amor. Ou seja, o que é maior, o amor ou o pecado? É claro que nós não podemos filosoficamente fazer uma apologia ao pecado em nome do amor. Não, isso é contra o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de porta estreita. Então, jamais eu vou fazer uma apologia ao amor fazendo uso da liberação do pecado. Mas também eu não vou eu não vou condenar as pessoas que somente são politicamente incorretas só porque aquele pecado é menos aceito na sociedade do que o outro. Porque ambos são pecados, então eu não vou ridicularizar o homossexual se eu não ridicularizo o cara que trai a mulher. Isto quer dizer que eu não posso dizer o que Deus não diz. Eu não posso ordenar aquilo que Deus não ordenou. E nesse ponto é muito difícil nós pensarmos em uma régua de padrões comportamentais. Porque o que os pastores, desculpa, o que a igreja, por exemplo, sempre acreditou? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, desculpe, que eu não achei outro, mas o homossexualismo. A igreja cristã sempre tratou o homossexualismo não como uma doença a ser tratada, mas não, vou repetir, a igreja cristã nunca tratou o homossexualismo como uma doença a ser tratada,
mas sim um pecado a ser combatido. Ou seja, a palavra homossexualismo, homo é entre seres do mesmo sexo, e lismo é doença, então seria doença do mesmo sexo. Só que até que ponto essa definição ela foi encarada dessa forma pela igreja? Porque, e veja, eu não estou fazendo apologia ao homossexualismo, não estou dizendo que ela é correta. O que eu estou dizendo é que nos pecados de gravidade, nós estudamos isso ontem, aliás, eu disse que os pecados de ordem sexual na ordem moral é, é, é menos que o assassinato inegável do Espírito Santo. Então, os pecados de sexuais estão num grau extremo que Deus julgará. Está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 15. Agora, 15, acho que é 15. Agora, o que muitas vezes se pergunta, e quem está num gabinete pastoral, que eu não estou, mas quem está sabe que é verdade, que muitas vezes tu te depara com certas situações que tu não sabe como resolver, humanamente como resolver aquilo. Porque os lismos, né? Homossexualismo, vamos ver lá, prostituição, enfim, esses pecados, eles, adultério, roubo, assassinato, esses pecados são pecados de ordem grave. Agora, os pecados de ordem secularizada, então, por exemplo, eu bebo no final de semana, ou eu, enfim, esses pecados são tratados como politicamente corretos. E a nossa sociedade, ela muitas vezes trata o diferente como um pecado. Não porque de fato é, tá? Que o caso do homossexualismo é. Mas muitas vezes ela trata o diferente como um pecado, sendo que nem é pecado, é só diferente. Quer ver uma coisa? Eu muitas vezes, na escola, uma vez nós estávamos numa atividade de crianças, preste atenção nisso. E era uma escola particular na minha cidade natal. E nós estávamos no salão e a turma estava numa extremidade do salão. Naquele tempo eu não caminhava, literalmente. A turma estava numa extremidade do salão e eu estava sozinho na extremidade oposta. Na época,
eu nem me preocupei com aquilo porque eu era muito criança. Mas ali deu pra ver a distinção que os homens fazem como sim, depois a minha Dinda, que também tinha minha prima lá estudando na mesma escola, ela foi lá, sorte, bênção, ela chegou e meteu a boca, enfim. Mas daquela turma, daquela escola, ninguém me ajudou. Teve uma outra situação em que eu estava também isso aconteceu mais de uma vez. Eu estava numa extremidade de uma sala e a turma do outro. Ou seja, mas isso não é questão de gentileza. Isso é questão que a moralidade humana está tão desfasada que ela acha normal o que é inconcebível. E isso não foi tratado como um crime, mas o homossexualismo e muitos outros casos são tratados como crimes. E novamente, eu não estou aqui para defender um homossexual, eu já bati muito nessa tecla. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente quer tratar como aceitável um pecado só porque ele é aceitável na sociedade na qual a gente vive. Então, nós precisamos ver até que ponto o que eu estou pregando é realmente uma ofensa diante de Deus. E eu digo que tem muitas, porque os 10 mandamentos resumem a lei de Deus. Mas só no Pentateuco existia 613 preceitos que os judeus tinham que cumprir. Claro que esses preceitos, depois muitos deles foram sanados em Cristo. Mas muitos deles, os preceitos de ordem moral, eles continuam valendo e nós ignoramos totalmente eles. Enquanto nós vivemos dizendo que os preceitos de ordem não aceitável moralmente e socialmente estão errados. Agora, eu também tenho um contraponto a fazer nessa questão. Porque não é só porque é um preceito que é batido e não é aceito socialmente, não é porque aquilo é batido sempre como errado, que só por isso agora eu vou vitimizar aquele que comete e vou passar pano para ele. Não! O homossexualismo, ele continua sendo pecado. E qual é a etapa, qual é o modo que eu encontro para achar um equilíbrio entre denunciar o pecado e não fazer de um pecado maior que o outro?
esse